Agora, meio-dia mais 35 minutos, de volta aqui com Conexão 92 aqui pela cidade, uma rádio completa. Estamos aqui até às 13 horas trazendo para você as informações, atualizando os principais fatos que tem sido notícia aí, portanto, nestas últimas horas aqui na programação da cidade. Bom, nós estamos recebendo aqui nesta manhã o professor Rogério Santos Pedroso, que é um dos coordenadores do CEMID, dentro do âmbito da educação da rede pública municipal de Brusque. É que a prefeitura de Brusque vai marcar presença no mês de outubro, por meio da Secretaria da Educação, no maior congresso de computação e tecnologia do país. O artigo científico projeto LIRI ou LIRI, como é que se fala? LIRI, né? LIRI, uma estratégia para levar a robótica educacional às escolas públicas municipais de Brusque, que foi produzido aí pelo professor Rogério Santos Pedroso, foi aprovado para ser apresentado no 31º workshop sobre educação em computação. Então deu para ver, meus amigos, que o homem não é fraco, viu? O homem tá aí. Aliás, o professor Rogério, que já tem um trabalho de muitos anos, ele lembrava aqui, inclusive, de um trabalho que fazia aí há muitos anos atrás e nos procurava sempre na Rádio Cidade para que a gente pudesse dar esse amparo, essa divulgação, através aí das ações desenvolvidas aí por ele e pela sua equipe. Em primeiro lugar, bem-vindo, obrigado por ter aceito aí o convite, professor, tudo certo? Boa tarde. Boa tarde, Valdomiro, Cláudio. Em primeiro lugar, queria muito agradecer a esse convite e esse espaço, que é esse meio de comunicação que é tão difundido aqui em Brusque e região, para estar socializando aí, mais uma vez, algumas ações que a Prefeitura de Brusque vem fazendo na área de tecnologias digitais aplicada à educação. O senhor já está nesse meio já há muito tempo, professor? Desde 94. Olha só. Vai fazer 30 anos ano que vem. 30 anos, sempre aí na área da tecnologia. Isso, tudo, né? na área da educação há 40 anos, né? 40 anos, Mas na área de tecnologia aplicada à educação, desde 94, quando eu comecei a me preparar para trabalhar nessa área, é que eu venho aí trabalhando, caminhando aí com muito esforço da equipe, né? De lá para cá, vamos voltar em 1994, de lá para cá, hoje a gente está aí com a tecnologia que parece que a gente já nasceu com ela, né? Mas os mais experientes, como é o seu caso, como é o caso do Cláudio, posso me colocar também com os mais experientes, isso em comparação com o nosso amigo Felipe aqui, que está com seus 17 aninhos de idade, 16, 17 anos, né? Digital, isso aí. Agora nós vimos essa mudança, né? E o senhor mais ainda, eu digo por fazer parte, né, desse processo aí. Muita diferença de lá para cá, como é que o senhor vê essa mudança tecnológica lá de 1994 para agora? A evolução foi muito grande e muito rápida, né? Sim. Hoje a internet ela tá em todos os setores, inclusive da rádio. Vocês Sim, aqui conseguem exato. mesclar a rádio tradicional com os recursos das redes sociais para somar, né, uma difusão da informação. Então houve uma evolução muito grande e graças a Deus Brusque desde 94 tem uma caminhada histórica de introdução da internet, da cultura digital para a comunidade e para as escolas. Nós fomos o primeiro telecentro da América Latina. Em 94 nós já tínhamos internet gratuita para a comunidade através de linha dedicada com Florianópolis e via rádio. Então nós temos uma caminhada muito boa e graças a essa experiência, essa caminhada, hoje a gente está consolidando de forma mais segura com relação à introdução da cultura digital nas escolas do município de Brusque. Uhum. E como é que foi, professor, a aceitação por parte de quem estava recebendo essas ideias novas e a cada momento, cada vez chegando um diferencial? Como é que foi aceito? Nós podemos dividir essa história em dois momentos: o antes da pandemia e o depois da pandemia. O antes da pandemia, o processo era muito lento, porque as escolas não tinham infraestrutura suficiente, né? Conectividade, computadores, aplicativos, tanto para os professores quanto para os alunos. Mas a partir de 2020,
com esse, né, momento trágico da humanidade aí que foi a pandemia, eu acho que o único aspecto bom que veio para a educação da pandemia foi que as autoridades em nível federal, estadual e municipal sentiu que é fundamental ter a presença das tecnologias digitais no cotidiano da escola. Então, tem o antes e o depois. Agora, a gente está aí, a sorte nossa em Brusque é que a gente já tinha uma certa experiência e com isso a gente pôde otimizar melhor esses recursos que vieram depois de 2020 aqui na nossa rede municipal. Agora que o seu artigo fala justamente sobre esse processo de implementação da robótica, né? Perfeito. Como é que começou tudo isso, professor? Bem, em 2017 eu fiz 2 cursos de robótica educacional. E em 2018 a secretária de Educação, na época, a professora Eliane, me chamou para convidar para trabalhar na equipe dela e como diz assim, ideia a gente tem de monte, né? Sim. Na área de educacional aplicada a tecnologia digital. E um desses projetos eu falei para ela, secretária, uma coisa que eu acho que valeria a pena o município começar a se preparar para isso com relação à robótica educacional. Por quê? Porque a Base Nacional Comum Curricular, que foi aprovada em 2017, ela exige que tanto as escolas públicas e privadas tenham as 10 competências. E 2 competências estão ligadas diretamente à linguagem digital e à cultura digital. E esse elemento, né, legal da BNCC fez com que eu e a secretária nós começássemos a amadurecer a ideia. E a partir disso eu apresentei uma proposta para a secretária que foi no sentido de, eu sempre venho com as ideias tipo assim, ideal. Eu gostaria de ter laboratórios de robótica em todas as escolas. Sim. Mas a secretária mais pé no chão, porque é ela que gerencia o recurso. Ela falou assim: Rogério, a ideia tua é boa, levar robótica educacional, só que eu não tenho recurso financeiro para criar um laboratório em cada escola. Diante dessa realidade, aí o que a gente falou? Busca uma solução. E aí, fazendo pesquisa, procurando, surgiu a ideia de fazer o laboratório itinerante de robótica educacional. E essa ideia, ela veio justamente para otimizar os recursos financeiros e materiais e humanos para levar, pelo menos para as escolas que têm ensino fundamental, os anos finais, as crianças terem a oportunidade de ter esse contato com essa cultura e com essa tecnologia. E a partir daí, nós fomos passo a passo, né? Por exemplo, em 2018, quando eu apresentei essa ideia, a secretária apoiou, aí nós fomos até o CEMIT, né? Centro Municipal de Inclusão Digital, conversar com o professor João Luiz e com o professor Rubens, e falar assim: vamos estudar juntos todo o material que tem, as tecnologias, para buscar uma solução para ser montada em Brusque. E a partir disso aí nós fizemos um estudo. Claro que no início era eu quem dava a formação para eles, e aí a gente foi estudando e foi desenvolvendo várias etapas que, se der tempo, a gente pode estar descrevendo aqui. Eu acho que a gente pode até aproveitar essa oportunidade para o senhor discorrer sobre isso, né? Descrever. Mas antes, professor, eu tenho certeza que muita gente leiga ouve, mas às vezes não consegue identificar exatamente o que é a robótica. Perfeito. Como é que é pra gente entender mais fácil? Eu vou tentar usar uma metáfora aqui. Na verdade, o computador e depois o robô, ele é uma tentativa artificial de imitar a inteligência humana. O robô é um imitador da inteligência humana. O computador a essência disso é que para criar a robótica, para criar a computação, os cientistas, os engenheiros, os médicos, neurologistas tiveram que estudar o funcionamento do cérebro. E o que é o cérebro? O cérebro é o órgão mais nobre que o ser humano tem para poder sobreviver no planeta. E a partir desta constatação, nós podemos perceber que tanto a computação quanto a robótica, ela pode auxiliar as crianças, o ser humano, a desenvolver, hoje é o termo usado, o pensamento computacional.
E isso pode iniciar com a computação desplugada, que é uma estratégia pedagógica mais focada pro pré-escola e os anos iniciais. Então, a robótica, ela tem tudo a ver, por quê? Porque ela é uma imitação do complexo funcionamento do cérebro humano. Então, se eu conheço o cérebro humano, eu tenho condições de estar desenvolvendo todas as faculdades humanas que as crianças têm para ser desenvolvidas. Por isso que a robótica, ela pode contribuir muito para a formação intelectiva, né, crítica da criança na sala de aula. Bom, são 12h45 agora, 12h45, estamos conversando aí com o professor Rogério dos Santos Pedroso, que falando aí sobre esse tema que eu particularmente sou um apaixonado por tecnologia, eu gosto muito. Aliás, o meu sonho, professor, é por chegar a um ponto em que os alunos não precisem mais levar mochila para a escola, né? Que entre numa sala de aula, tenha lá o seu computador, o seu equipamento, que tudo esteja ali. Claro que para nós aí, eu sou um amante aí do papel, de sentir o papel, sabe, mas eu penso que o mundo está indo para esse nível e o meu sonho é que realmente a tecnologia esteja tão acessível, que hoje não é a realidade, lamentavelmente, ela esteja tão acessível a todos que os nossos alunos possam chegar lá, sentar, fazer todas as atividades ali, depois de sem precisar carregar nenhum peso, nenhuma mochila, nada. Eu sou bastante positivo em pensar que nós vamos chegar nesse ponto ainda, né, professor? Perfeito. E eu gostaria de realçar também aqui, que eu acho que é uma característica muito importante das ações de política educacional de Brusque, é que toda iniciativa de inovação nas escolas sempre passa por um processo de avaliação de projeto piloto. Por exemplo, quando nós começamos a fazer o estudo, a pensar quais são as soluções que deveriam ser levadas para as escolas, a secretária de Educação chegou e falou assim: Rogério, primeiro nós vamos fazer projeto piloto. Então, em 2019, nós desenvolvemos 3 projetos piloto no Colégio João Rasma, no Carlos Moritz e na Educação Infantil Sofia do Biela. E ali nós desenvolvemos 3 projetos: a Casa Sustentável Inteligente, o Totem Higiênico totalmente automatizado e o grande lance que as crianças, se isso foi uma ideia das crianças da educação infantil, eles estavam estudando meio ambiente e estavam conhecendo a vida das tartarugas. E teve um alunozinho que chegou para a professora Fabiana Coronel e falou assim: professora, seria interessante se nós tivéssemos uma tartaruga heroína que preservasse o meio ambiente, criasse um robozinho. Aí a professora Fabiana entrou em contato com a gente, nós criamos o primeiro robô pedagógico, que é uma tartaruga Sofia, que foi para atender uma dinâmica pedagógica numa educação infantil. Passado isso, nós fizemos uma avaliação junto à secretaria, percebemos que isso era positivo, aí a secretária falou: agora nós vamos montar o projeto de robótica educacional. Aí montamos uma equipe, somos em 7 pessoas, compramos 2 furgões que se tornaram os laboratórios itinerantes, equipamos esses furgões com todo equipamento eletrônico, material didático que era necessário para levar às escolas, preparamos uma equipe, capacitamos, montamos material didático. Uma outra característica muito importante do projeto de robótica é que nós estamos baseados em 2 princípios éticos. São as bases filosóficas da introdução da robótica na educação de Brusque. Todas as ações e toda a formação para professores e alunos no uso de sistemas inteligentes para robótica tem 2 finalidades. A primeira finalidade é ensinar as crianças a desenvolver a robótica pensando sempre no bem-estar da sociedade. Tudo, criar recursos tecnológicos que venham a beneficiar a sociedade como um todo. E o segundo princípio ético da nossa robótica é criar sistemas inteligentes que ajudem o ser humano a preservar o meio ambiente. Então são essas 2 linhas de ações que norteiam todas as criações. Para dar um exemplo prático e um exemplo concreto, nós utilizamos muito material reciclável. Aquilo que seria jogado fora, na escola pública de Brusque, nós podemos pegar esse material, papelão, cartolina, como é que eu vou dizer assim, elementos eletrônicos que estão em casa, que viraria lixo eletrônico, traz para a escola e a gente consegue utilizar isso para fazer atividades pedagógicas com os alunos. Existem vários materiais que foram criados pelos alunos que são tudo feito com material reciclável, que está baseado também nesse princípio, né, da preservação do meio ambiente. Bom,
agradecer aqui a presença, o tempo é nosso adversário, professor. Então esse workshop sobre educação em computação é a 31ª edição, né? Onde vai ser apresentado então o projeto lá em São João, é isso? João Pessoa, Paraíba. Desculpe, João Pessoa. Eu tô São João Pessoa. Em João Pessoa, é que eu tava aqui com o material aberto, ele me pulou, viu, cara? Em João Pessoa. João Pessoa da Paraíba, no mês de outubro, então, né? Vai ser, uma correção, vai ser no dia 11 de agosto. O que eu botei aqui? Botei não, aqui tá na reportagem, não é culpa tua, não. Dia 11 de agosto. Dia 11 de agosto. Dia 11 de... eu lembro que até o pessoal me passou depois para fazer a correção e eu acabei pegando o material anterior. Mas isso é normal. Então tá certo. Então é dia 11 de agosto e não dia 11 de outubro, então, lá em João Pessoa, na Paraíba, onde o professor vai fazer a apresentação aí, então, desse material. Obrigado por ter aceito o nosso convite, professor. Se me permite, eu gostaria muito de agradecer vocês a esse espaço, de divulgar, e gostaria de agradecer também a toda a comunidade escolar, professores, alunos, a equipe LIRI, os coordenadores pedagógicos e de modo especial a professora Eliane, que ela é coautora desse artigo, tá? Sim. Eu e a professora Eliane que produzimos esse artigo que foi aprovado pela comunidade da Sociedade Brasileira de Computação. E desejo para vocês aí um bom trabalho e muito obrigado por esse espaço. Perfeito, obrigado então. Esse é o professor Rogério trazendo aí informações sobre esse artigo aí, sobre robótica que vai ser apresentado lá em João Pessoa, não em São João, né? Lá na Paraíba no próximo dia 11 de agosto. 12h50 agora.